Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é João Igor e eu sou professor de análise de dados da Data.Saga. Quem quiser conhecer nosso trabalho, segue lá no Insta, por gentileza. Essa aula que eu venho trazer para vocês hoje é direcionado para quem deseja ter a formação de cientista de dados, mas não sabe muito bem como é que funciona. Então eu elaborei essa aula bem prática sobre um assunto que está em alta, que é o coronavírus. Nessa aula prática, nós vamos estudar como é que está acontecendo o aumento dos casos do coronavírus a nível internacional. E no final da aula, nós vamos tentar prever quando é que vai haver o achatamento da curva aqui no Brasil. Ok, pessoal? Pois apertem os cintos que hoje a aula vai ser muito legal. Primeiro, eu peço que vocês baixem o banco de dados que está no site do Kaggle, nesse link. Só é colar esse link no navegador de vocês, que vocês podem ter acesso inteiramente grátis, depois do cadastro, no banco de dados que eu vou estar utilizando, ok? A primeira coisa, pessoal, que eu peço para vocês é carregarem as bibliotecas. GridExtra, ggplot, até a dplyr. As funções que nós vamos utilizar nesse tutorial, todos vão estar nesses pacotes, ok, pessoal? Primeiro, eu vou utilizar a função setwd, que é setWorkDirectory, para sinalizar para o R em qual pasta o nosso banco de dados está salvo. No meu computador, eu vou salvar o banco de dados nesse diretório. Vamos 4, ok? Agora eu vou fazer a leitura do arquivo CSV para os dados dos pacientes que recuperaram sua saúde, dos pacientes que morreram e o número de pacientes que foram confirmados. Pessoal, eu vou visualizar com a função view o nosso banco de dados. Como é que o nosso banco de dados está organizado? Primeiro, o estado. Segundo, o país. O terceiro e o quarto é a latitude e a longitude daquele país ou daquele estado pertencente àquele país. Por exemplo, a Austrália, ele trouxe vários estados da Austrália. Vocês estão conseguindo enxergar? E a partir da quinta coluna é o número de pacientes confirmados, começando do dia 22 de janeiro de 2020 até 5 de maio de 2020. Vocês estão enxergando? E o banco de dados tem o mesmo formato, só que ele traz para banco de dados de pacientes confirmados que vieram a óbito e pacientes que se recuperaram. Ok, pessoal? A primeira coisa que eu vou fazer é calcular o vetor time, que vai do primeiro dia até o último dia do nosso dataset. Deixa eu limpar aqui, limpei, Ctrl L de leão para limpar. E temos aqui o dia primeiro até o dia último, ok? Vamos aqui ver que nós temos 105 dias de coleta. Nós estamos utilizando a função as.date, que indica que nosso banco de dados está salvo no formato data. Aqui, ó, data, ok? A dimensão é 105, né? Perdão, não é dimensão, é comprimento, já que nós estamos trabalhando com um vetor. Deixa eu apagar aqui que eu fiz 2 vezes, ok? E aqui eu estou usando o formato do data frame. Estou aumentando a precisão do nosso banco de dados, ok? Pessoal, o primeiro problema que nós temos que enfrentar é o seguinte. Deixa eu visualizar o banco de dados de novo. Vocês estão conseguindo enxergar, por exemplo, o Afeganistão tem só os dados do Afeganistão, só os dados da Albânia, só que a Austrália tem o país e tem os estados que formam aquele país.
De maneira semelhante para o Canadá, tem os estados do Canadá, vocês estão conseguindo enxergar? E dentre outros países. Aí o que é que eu quero fazer? Por exemplo, eu quero somar os números de casos em todos os estados da Austrália e falar que o saldo total da Austrália é X. Vocês estão conseguindo enxergar? Eu quero deixar a mesma granulometria. Eu quero dar número de casos por país. Eu quero eliminar os estados. Para isso, eu utilizo a função ddply. Eu quero números confirmados por país e o sumário. O sumário é a soma. Pessoal, o que é que eu estou fazendo? Eu quero fazer esse procedimento para casos confirmados. Eu quero fazer esse procedimento para o número de mortes. E quero fazer esse procedimento para o número de pacientes que recuperaram. Vamos ver como é que fica o nosso banco de dados depois de nós aplicarmos essa função. Lembrando, pessoal, que eu vou estar disponibilizando o script para vocês, ok? O Afeganistão, ok. Como nós não tínhamos estados, ele não fez nada. Mas, por exemplo, a Austrália, ele somou todos os casos de todos os estados da Austrália e colocou em apenas uma linha. Ok, pessoal? Esse comando que a gente fez anteriormente foi para isso. Foi para somar o número de casos para cada estado e colocar o saldo no nome do país. Ok? Vamos calcular a dimensão. A dimensão nós temos 187 linhas, que é o número de países, com 106 colunas, que no caso é o nome do país, e 105 datas de monitoramento, ok? Pessoal, a primeira coisa que eu quero fazer com esse banco de dados, a primeira informação que eu quero extrair desse banco de dados, eu quero ver o ranking. E o que é o ranking? Eu vou pegar a primeira coluna, que é o nome do país, e a última coluna, que é o número de casos confirmados, número de mortes e número de pacientes que conseguiram recuperar a saúde. Eu vou pegar apenas a primeira e a última. Para que eu estou fazendo isso? Deixa eu mostrar para vocês como é que fica. Vocês estão conseguindo enxergar que eu peguei só a primeira e a última coluna, que é o nome do país e o número de casos na última data de coleta. E eu estou colocando em ordem alfabética, dá para enxergar? Só que eu não quero em ordem alfabética, eu quero em ordem crescente. Para isso, nós utilizamos a função order. Para que é que eu estou fazendo isso, pessoal? Eu estou fazendo isso que eu quero ver a ordem de gravidade. Por exemplo, número de casos confirmados. Os Estados Unidos está bem na frente, né? Com 1.200.000 casos, seguido da Espanha, da Itália, do Reino Unido, da França, da Alemanha, da Rússia, Turquia e aqui temos o Brasil. Ok, pessoal? Vamos ver agora o número de casos de morte. Os Estados Unidos lá na frente com 71.000 óbitos, seguidos do Reino Unido. Ok, pessoal? E aqui o número de casos recuperados. Estados Unidos, Espanha. Ok, pessoal? Vamos lá. Agora eu quero ver o ranking. O Brasil está no 179 de um total de 187 para os casos confirmados. O Brasil está 181 para o número de mortes de 187. E por último, casos recuperados, o Brasil está em 179 no total de 187. Ok, pessoal? E a dimensão é 187 por 106, como nós já havíamos mostrado. Pois é isso, pessoal. A estatística descritiva básica desse problema é esse. Eu vou estar terminando a primeira parte da aula aqui para não ficar muito extenso, ok? A próxima aula vai ser um pouquinho mais interessante. Fazer uma recapitulação, deixa eu botar um jogo da velha aqui para indicar que nós acabamos aqui.
Aqui é onde nós damos o download do nosso banco de dados. Aqui nós estamos carregando os pacotes. Aqui nós estamos lendo nosso banco de dados. E aqui nós estamos visualizando nosso banco de dados. Aqui nós criamos um vetor time com a primeira data até a última data de coleta. Aqui nós estamos calculando a soma. Nós estamos eliminando os estados. Nós estamos dizendo que o país leva a soma de casos de todos os estados pertencentes àquele país. Aí nós fizemos isso para o número de casos confirmados, número de dados de morte e número de pessoas que reaviram, né, sua saúde. Recuperaram sua saúde, perdão. Aqui nós visualizamos o nosso banco de dados novo, que tem países, que no caso é a soma dos casos por estados, do primeiro até a última data de monitoramento. Aqui nós calculamos o ranking, né? Pegamos a primeira e a última coluna e calculamos em ordem crescente. Nós temos que o Brasil ocupa esse ranking, 179, 181, 179, lembrando que está em ordem crescente. E aqui nós temos a dimensão do nosso banco de dados, 187, que é o número de países, por 106, que no caso a primeira coluna é o país e as demais são os números de casos por dia, começando do dia 22 de janeiro e indo até o dia 5 de maio. Ok, pessoal? Os dados são bem recentes. E é isso, pessoal. Próxima aula nós vamos começar com a parte de gráficos, ok? Eu espero vocês na próxima aula e espero que vocês tenham gostado. Ok, pessoal? Um grande abraço. Tchau.